depois daquilo que fez aqui a Ana, penso que era perfeitamente dispensável já a minha intervenção, mas bom, nunca é. Vou ver o que é que posso fazer e, sobretudo, a direção da leitura aqui de alguns poemas, enfim, não coincidir com o que já foi lido. E gostei muito daquilo que foi feito agora, de facto. Antes de mais, queria agradecer à Maria, que ainda agora aqui estava, à Maria Fernandes pelo convite, à Dalila por proporcionar este reencontro, este interessante reencontro, e aqui também à Cecília e ao Maurício, porque de facto é aqui um espaço onde me sinto bastante confortável, por várias razões e por aquilo que tem sido a história aqui deste espaço e a minha fruição deste espaço. Penso que seria mais interessante neste momento uma conversa, e penso que esperariam isso, uma conversa assim, enfim, um pouco mais direta, mas eu sou um pouco distraída e penso que não seria muito aconselhável, e então fiz aqui um guião, apesar de ter coisas muito simples a dizer, e penso que assim o guião pode me disciplinar um pouquinho mais. Quando a Maria me convidou para a apresentação do livro, fiquei naturalmente contente por todas as razões, mas tive assim uma vontade enorme de declinar, confesso, porque na verdade, desculpa-me ser assim um bocadinho irreverente, considero um livro, sobretudo um livro impresso, um objeto forte, sobretudo para quem gosta de livros. E acho sempre que não tem argumentos assim tão fortes quanto o próprio livro. Sobretudo porque o livro transporta e aporta com a leitura, sobretudo por aquilo que o livro transporta e aporta com a leitura sem outras mediações. Mas depois, claro que arrepiei caminho, não cumpri a minha intenção. Sobretudo pelo livro, que li com muito entusiasmo, e pela estima que nutro pela poeta Dalila Teles Veras. A estima pela escritora vem de longe. Não sei se a Dalila recorda, em 2003, eu, uma desconhecida nestas coisas literárias, lancei um livrinho de poesia intitulado Anjos de Areia, editado pela DRAC, agora de IRC, e que na sua discreta divulgação acabou chegando à Dalila, por iniciativa do saudoso Sr. Nascimento. Penso que uma ou outra pessoa aqui ainda recordará este entusiasta das atividades culturais da Câmara Municipal do Funchal. Na volta do correio, a Dalila fez questão de me fazer chegar palavras de apreço e incentivo. Podia bem não tê-lo feito, eu nem teria dado por isso. Com o passar dos anos, fui realmente dando conta que, apesar de estar no Brasil dos anos 50, a escritora manteve uma franca proximidade e atenção para com a Ilha da Madeira. Numa produtiva, inclusivamente uma produtiva convivência. Uma atenção às pessoas, aos acontecimentos e outras motivações que a levaram a ter esta relação muito produtiva com as raízes. Fruto dessa ligação e memória é certamente este livro, Solidões da Memória. Outra vertente da minha curiosidade por esta poeta resulta do seu gosto pelo livro, ao nível da escrita, da edição, da divulgação e do fenómeno cultural que movimenta em torno e no meio dos livros. Há 24 anos criou em Santo André, São Paulo, o Alfarrábio, julgo que foi esta data, que é uma livraria, uma editora, um espaço cultural onde vem ensaiando dinâmicas e gestação da cidadania. Um espaço de debates em torno do feminino, encontros literários, num persistente trabalho com a comunidade local. Achei muito curioso, vi ultimamente na internet, um dos últimos projetos que por lá passou em torno da criação contemporânea, mais precisamente a exposição performance colaborativa de Mariana Vilela, intitulada A Massa Crítica, em que a artista associou a feitura do pão à leitura de poesia. As práticas culturais, o sentido de cidadania ativa, tiveram e têm, creio, reverberação poética na retoma crítica da memória,
Toma a título de exemplo, neste livro, o poema da página 23. Educação pelo silêncio. Rosto vincado, palavras poucas, a avó Viloa. Sempre de negro, viúva por antecipação, em silêncio. Gestos apressados. Ordenhava a cabra, e logo o café com leite, as palavras inauditas aquecia. Em silêncio, desaparecia em meio às videiras, cachos a luzir nos bolsos do avental. Voltava e, em silêncio, levava-me ao moinho, o pó do trigo a cobrir os cabelos e pestanas, neve onde neve não havia. Na casa antiga, em pedras alicerçada, dava-se um milagre. Da massa para o pão, recebia um pedacinho para moldar uma boneca, que iria ao forno, e à espera, em silêncio, celebrávamos o pacto do sangue, na pedra firmado, código para enfrentar sortilégios. Quanto a uma abordagem mais direta a este livro, Solidões da Memória... Só um instante, a Teresa esqueceu de dizer que a epígrafe é dela. Bom, é verdade, é verdade. E diz o seguinte: dentro das mangas do casaco, os braços de trigo, não passaremos fome. Isso é muito bonito. Parece que está combinado. Combinado. Obrigada. Quanto a uma abordagem mais direta a este livro, Solidões da Memória, eu preferia apenas dizer leiam e ficava por aqui. Em boa verdade, tenho alguma relutância em desapegar-me do meu papel de leitora solitária e silenciosa, embora tenha transgredido, lendo ainda agora um poema. Porque creio que qualquer outra abordagem ou mediação entre o livro e o leitor, a não ser que seja feito pela Ana, que fez muito bem, resulta numa ação de certo modo impura. Por melhores ou piores contorcionismos verbais, o mais perto que conseguimos deixar o leitor é à porta de casa do poema. Ali mesmo à porta. E, o melhor, não tenho dúvidas, é o que acontece daí em diante. Um livro de poesia pede quase sempre uma leitura distraída do corpo das palavras e, em contrapartida, uma nítida atenção ao que elas, em potência, são capazes de mediar, indissociáveis dos poemas e do livro como um todo. Ainda à porta do poema, um pouco assim mais adentro, neste livro, Solidões da Memória, gostava de referir uma ou duas costuras estruturantes que me interessaram particularmente. Uma delas é a memória, que já referiu aqui svejamente Ana. A memória como lembrança, jogo de fintas com o tempo e questionamento explícito da memória da ilha. Aspectos de há muito observáveis na escrita desta poeta, como por exemplo o poema Funchal, do livro Apontamento Álbuns de Viagem de 2009. Funchal. Eis-me aqui aliciada à tua luz, desenhada em teus contornos, mesclada às pedras de tuas ruas. A tia de olhos verdes apontava-me o mar e seus navios. A tia, não mais. A poeta, não mais embarca, nem comanda os sonhos para além dos navios. Os navios são só navios a despejar turistas nesta ilha, ligada ao mundo. Cada vez menos ilha, cada vez mais lembrança, cravada na memória. Outras vezes a escrita defende e protege a memória na luta de perdas e ganhos, fortalecendo a tessitura afetiva. De Retratos Falhados, livro de 2008, sublinha o poema Memória. É meu dedo o teu dedal. Tento, mãe, costurar tua memória. Prender-te ao que me resta. Em certos pontos que a vista embaçada não deixa urdir. A ativação da memória, de lembranças associadas ao distanciamento físico, têm como consequência uma espécie de profundidade de campo, nitidez e recorte fotográfico na formulação das imagens.
como se o poema desenhasse para nós. Rosana Crispim, aqui mesmo na, acho que é a orelha, como costumam dizer, refere justamente que, ao ler Solidões, as imagens muitas vão-se formando quase como se o leitor as tivesse vivido. Os poemas, todos eles, curiosamente começam com uma epígrafe, estabelecendo pontos de diálogos com outros poetas, outras poéticas, urdindo os poemas numa memória literária daqui e de lá, como refere o poeta Tarso de Melo no Pós-Fácil. Por isso, e para terminar, tomo a liberdade de amplificar esta troca poética, fazendo entrar um poema meu neste jogo de complicidades e memórias comuns. É também uma forma de agradecer a menção que a Dalila faz, enfim, e que leu numa das epígrafes. Do livro escolhi o poema intitulado Preparativos e depois o meu intitulado Sais de Prata, que está incluído na coletânea Cadernos de Santiago. Preparativos, página 43, está aqui, Preparativos. Tem como epígrafe, tem uma epígrafe de Miguel Torga. As duas margens da certeza incerta teriam de se unir. Primeiro a carta de chamada, obrigatória para a entrada no Brasil. Depois a venda da casa, dos móveis, da própria história. Antes da partida, uma foto no estúdio Vicentes. Memento. Alento para romper a líquida fronteira entre a ilha que se foi e o continente enunciado. E então, como troca, e enfim, de forma de agradecimento, levo Sais de Prata. Cenário de malha fina das palavras. O espelho oval, o jarrão de flores, o sorriso de sais de prata, ensaiado vezes sem conta. As fotografias demoradas no estúdio da fotografia Vicentes. O templo distendido das ilhas, diz-se. Um braço de lençóis que mais tarde ou mais cedo descobrirás sobre os meus ombros. E obrigada.